Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Hoje é um dia muito especial, primeira sexta-feira do mês. Você sabe o que isso significa? Hoje é o dia da gente falar da saúde, daqueles que são nossos fiéis companheiros, dos nossos amiguinhos de quatro patas. É dia do nosso Consulta Pet. Se você é pai ou mãe de pet, tem um cachorro, um gato, um animalzinho de estimação em casa, sabe da importância que ele tem, pois é que ele precisa de cuidados assim como a gente. Precisa de acompanhamento, cuidados com a alimentação, são tantas as coisas. E hoje nós iremos focar, é claro, a nossa consulta para falar sobre a alimentação, a nutrição dos nossos pets. Muitas vezes a gente tem dúvida. O que a gente pode dar de fato, o que é mito, o que é verdade. A gente vai falar sobre ração, alimentação natural, a quantidade aí de petiscos. Pois é, essa consulta é extremamente importante para os pais e mães de pets. Se você lembrou de alguém a quem esse programa é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link, porque informação boa é informação compartilhada. A gente quer chegar com a nossa informação a quem precisa. Também te convido, é claro, a você participar da sua consulta. Ela foi marcada para você pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha. @consulta ao Doutor Hit TV, Instagram. Esse é o nosso endereço. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Quem é você na alimentação do seu pet? Pois é, o bate-papo é sobre o pet, mas a gente quer saber de você a sua verdade. Pote sempre cheio, isso é contigo? Ou você é, de repente, aquele perfil mais esquecido, que só lembra quando o cachorro começa a latir, quando o gato começa a miar? Nutri certinho, você é daqueles que se programa, que vai nas consultas, pega as informações e prepara com todo zelo, todo cuidado. Ou você é o famoso mestre do mimo. Quando o cão late, você vai lá e já dá logo um petisquinho. Clica lá na alternativa que a gente vai falar a respeito do perfil mais votado, trazer informação necessária. Bom, para quem chegou neste exato momento, o tema de hoje, estamos na nossa consulta pet e a gente vai falar sobre a alimentação e a nutrição do seu cachorro. Vamos então conferir um pouco mais sobre a nossa especialista, a nossa convidada de hoje. Fernanda Binatti, médica veterinária, atua há 12 anos na área da veterinária, motivada pelo amor profundo que nutre pelos animais. Ao longo da sua trajetória, consolidou-se no setor e hoje, gente, é responsável por uma agência especializada em embarques nacionais e internacionais de pets. Olha só que interessante. Oferecendo segurança e cuidado no transporte dos animais de estimação, um tema que é extremamente necessário, inclusive, para o nosso bate-papo. Fernanda também levanta uma importante reflexão sobre a desvalorização do médico veterinário por parte de muitos tutores. Lembrando que esses profissionais são, sim, os verdadeiros responsáveis pela saúde e pelo bem-estar dos nossos melhores amigos, dos melhores amigos de tantas famílias. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, ao Consulta ao Doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E olha só, já quero começar lembrando, gente, que num passado não muito distante, a alimentação pet dizia respeito aos nossos restos, não é? A gente pegava ali os restos daquilo que a gente comia, que a gente ingeria e dava ali para os nossos amiguinhos de quatro patas. E eu queria entender o que mudou nesse caminho. Eu acredito que o próprio tratamento com os pets. Tá. Hoje eles são considerados um membro da família, né? Eles vivem dentro de casa conosco. Antigamente eles ficavam no quintal, na rua. Hoje em dia a gente coloca para dormir na cama. Era da porta para fora. Era. A maioria das pessoas coloca na cama, né? Faz parte da família, é o filho. Então, com certeza a gente quer oferecer o melhor para eles. Então, isso que mudou bastante, né? O tratamento. E o que acontece se eu mantiver uma refeição como essa, né? Entregando os restos dos alimentos para os nossos animais? Eu posso dizer que a gente pode chegar num déficit de proteínas, de vitaminas?
Com certeza, até porque os restos eles não têm uma qualidade nutricional adequada, né, para os pets. Eles não vão ter todos os nutrientes que o animal vai precisar para uma alimentação balanceada. Então, uma hora ele vai ter uma alteração de saúde, né, vai ter uma doença por conta da falta de nutriente. Então foi aí que a indústria veterinária começou a se desenvolver e a entender que deveriam ser produzidos alimentos específicos para dar conta de tudo isso. E aí eu queria te perguntar, quais são as diferenças básicas entre cachorros e gatos? Olha, além do comportamento, né, o cachorro ele é muito diferente do gato. Sim. A alimentação em termos nutricionais, isso. A alimentação é diferente. A ração do gato tende a ter mais proteína do que a do cachorro. Olha. Né? E alguns nutrientes são diferentes, né? Mas parecidas, mas nem tanto. Porque quando a gente olha para um animalzinho, muito se fala, ele está super nutrido, ele está super bem por conta de um brilho no pelo, por exemplo, né? O que mais reflete quando o animal está bem assistido, bem nutrido? Não só o brilho na pelagem, mas o estilo de vida. Você vê um animal feliz, um animal que corre, um animal que é receptivo, não é um animal estressado, que sente dor, tem uma saúde boa. Né? Visivelmente você consegue ver até o score corporal, né? Que é olhando o animal como um todo. Você vê que ele está saudável. É aquela história, né, gente? A gente é o que a gente come. Para os nossos pets, isso daí também não é diferente. Também, com certeza, com certeza. E quando a gente pensa em nutrição, eu queria entender um pouco por onde caminha, né? Eu acho que várias questões influenciam. A espécie, o porte, o tempo do animal. Quais são as outras questões que estão envolvidas nisso? Uma coisa muito importante da gente saber é que a digestão dos cães e dos gatos, ela não é igual à nossa. Nós temos que fazer várias refeições ao longo do dia. Né? Os pets têm uma digestão mais longa. Então, se eles comerem de 1 a 2 vezes por dia para cão, para gato é um pouquinho diferente, né? Eles têm que estar sempre ali comendo. Os gatos precisam comer mais vezes. Mais vezes, isso. Mas os cães, de 2 a 3 vezes por dia, tá ótimo. 1, 2, 3 vezes, não tem problema. Ele não vai passar fome se ele tiver uma alimentação de qualidade. Tutores, eu espero que vocês estejam prestando muita atenção nesta fala, porque eu tenho certeza que tem muita gente que dá diversas vezes, né, o alimento ao longo do dia, petiscos e tudo mais. Se der diversas vezes, mas em porções pequenas, não tem problema. Mas não é a mesma necessidade que nós temos de comer várias vezes ao dia, a cada 3 horas, né? Eles podem fazer essa alimentação, essa digestão a cada 8 horas. Então, 2 vezes ao dia, um tutor que sai o dia inteiro e o animal fica sozinho, ele pode colocar de manhã e à noite. Tá? E se a gente tiver um perfil de cachorro, de gato, enfim, que seja mais esfomeado, como lidar com isso? Porque muitas vezes ele vai colocar ali, pode ser que ele coma de uma vez só. Isso é bom ou ruim? É ruim, porque o animal precisa mastigar, se for ração, né, ele precisa mastigar ali o grãozinho da ração, para que seja absorvido da forma correta. Se ele não mastigar, ele pode regurgitar, ele pode não fazer a digestão adequada. Tem algumas alterações no estômago que podem também, né, levar por conta da alimentação muito rápida. Então, uma dica que eu dou é ou você coloque várias vezes ao dia em quantidades pequenas, ou existem uns comedouros inteligentes. Olha que bacana. Onde o animal vai ter dificuldade de comer aquela ração. Então, ele vai demorar mais para pegar o grão. Ele não vai com tanta sede ao pote, né? Ele não vai com tão rápido comer e mastigar ali. Eles já foram criados, projetados para gerar essa dificuldade no cãozinho e ele não conseguir comer tudo de uma vez. Isso, são os comedouros inteligentes, que tem alguns modelos no mercado, mas é uma boa opção. Pensando, inclusive, nesses doguinhos mais esfomeados. Isso. Muito bom. Aí eu queria entender, então, com relação cálcio, aminoácidos, lipídios, amidos, fibras, carboidratos, proteínas, enfim. Qual é a função de cada um deles no corpinho desses nossos amiguinhos de 4 patas? Os cães são carnívoros, né? E os gatos são felinos. Então, a necessidade proteica da alimentação
é de no mínimo 30%. Então, Olha precisa só. ter proteína. Uma alimentação de boa qualidade, né, que são as rações super premiums ou até as high premium, que tem uma qualidade de nutrientes maior, esses nutrientes são muito bem balanceados, né, porque eles vão atuar no funcionamento do organismo do animal. Tá? Mas se por um acaso o animal come comida, precisa de um acompanhamento com o nutricionista veterinário também, porque a ração já vem ali balanceada com tudo que o animal precisa. Se você, que nem nós, cozinhamos a nossa comida, né? Não é toda hora que a gente pesa ali quanto tem de proteína, de carboidrato. Se você não fizer isso com o animal, pode causar ou um excesso ou uma deficiência de determinado nutriente na dieta. O debate entre ração e comida de verdade é bastante polêmico. E aí eu queria entender um pouco por onde que caminha essa definição. É a escolha do tutor, é a necessidade do animal? Olha, a gente chama de alimentação natural, né? Que é a comida mesmo, né? Ou você cozinhar ou tem as dietas prontas. Eu sou muito a favor, eu acho que é muito benéfico para o animal, porque você sabe ali de onde que está vindo cada ingrediente da alimentação. Só que ela requer cuidados. Precisa de um acompanhamento do nutricionista veterinário para que ele passe o cardápio e as quantidades adequadas. Perfeito. Em relação às rações, existem alguns tipos de ração, né? As high premium, super premium, premium especial e premium. O que diferencia são as qualidades dos ingredientes das rações, né? Onde as high premiums e as super premiums têm os ingredientes de melhor qualidade. Que são mais naturais. Isso, mais naturais, vêm de fontes melhores de proteína, de cálcio, de minerais que o animal precisa. Então, eles são os mais adequados. Quando uma ração é premium especial ou super premium, os nutrientes são um pouco abaixo, né? Os ingredientes são um pouco abaixo. Mas isso também está balanceado. tem a ver com a digestibilidade, né? Isso. Antes da gente partir para falar e focar nas rações, a gente recebeu, pessoal, uma perguntinha da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. E aí, pessoal, tudo bem? Paz na área. Como vocês podem ver, eu sou super preocupada com a minha alimentação. Gosto de me cuidar e queria tirar uma dúvida. Qual a melhor proteína para o meu porte e como eu faço para saber o cálculo de quanto eu posso comer? Fiquem com Deus. Lambeijos para todos. Olha, a Paz tem 4 anos, mandou aí pra gente essa perguntinha para querer saber quanto de proteína que ela deve ou não ingerir ao longo do dia. Olha, a proteína tem que ter de 20% a 30% da quantidade de alimento, da porção do alimento que o animal vai ingerir. As fontes melhores de proteína para os cães são carne vermelha, carne de frango, carne suína, cordeiro. Aí depende da disponibilidade do tutor. É verdade que o filé mignon suíno é uma melhor alternativa para os cachorros? Ele tem menos gordura, né? Então ele é uma ótima opção. Entendi. Uma ótima opção. Lombo também é muito bem aceito. E aí, por exemplo, essa quantidade toda que você trouxe pra gente, ela precisa ser dividida nessa 1 ou 2 refeições por dia. Isso mesmo. Quando o animal tem alimentação natural, ele tende a comer menos, porque a gente tem um alimento ali de um pouco melhor qualidade do que a própria ração, né? Você está comprando ali de qualidade que você mesmo está comendo também, né? Perfeito, gente. É muito importante a gente entender quais são as opções e por onde que caminham as nossas escolhas, obviamente. Agora focando então nessas rações que a gente tem no mercado, porque a gente tem as que são mais econômicas. E aí você estava dizendo, temos a Premium e a Super Premium, né? E aí elas também têm a ver, por exemplo, a produção de fezes do cachorro também tem a ver com a sua escolha de ração. Então, essa econômica gera um bolo alimentar um pouco maior? Maior. Quando a qualidade dos nutrientes ela é melhor absorvida também pelo organismo do animal. Então, ele tende a produzir menos fezes. Isso acontece também quando o animal tem alimentação natural. Ele vai produzir menos fezes, porque ele vai absorver mais os nutrientes que estão ali dentro da alimentação dele. E essas que são super premium, elas possuem outros ingredientes que não só esses ingredientes mais naturais. A gente pode chamar de nutracêuticos, eles contam com isso? Além dos nutracêuticos, né, tem
Explica melhor pra gente o que seriam os nutracêuticos. Os nutracêuticos são as vitaminas. Tá. Né? A gente pode classificar como vitaminas. Então, as rações Super Premium e High Premium, elas vão ter ali algumas vitaminas para evitar que o animal tenha deficiência no futuro, nas doenças. Então, elas têm esse aditivo. Entendi. E aí é muito importante a gente também ficar atento, porque a suplementação exagerada também é ruim. Por isso a importância da gente ter a orientação de um médico veterinário, de fato. É muito bom suplementar, é excelente, mas precisa ser indicado por um médico veterinário. Porque, como você disse, se a gente tiver um excesso de vitaminas, com certeza a gente vai ser prejudicial. E a gente acha que a gente está ajudando o pet e, na verdade, a gente está prejudicando. Então, é importante ter o acompanhamento, fazer os exames, ver se aquele pet realmente precisa daquela suplementação ou não. Por isso que muitas vezes a gente quer comprar por conta, mas não é muito por esse caminho que a nossa escolha deve passar. Temos mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Olha, pessoal, eu tô aqui mais para fazer um desabafo. Eu não aguento mais fazer dieta, não poder comer nada. Será que tem alguma ração que pode me ajudar a emagrecer? Esse é o Baco, pessoal. Ele tem 8 aninhos de idade, tá bastante gorducho, não é? Tem comido demais. Eu imagino que ali na nossa enquete, eu acho que o dono dele deve ser aquele que que mima bastante. Mima bastante, está acima do peso. Acima do peso. E eu queria entender, porque é muito arriscado, né, um cachorrinho com sobrepeso. É prejudicial porque pode causar excesso de gordura no sangue e prejudicar as articulações, coluna. Então, é bem prejudicial para o organismo. Tá. Para um animal que vai fazer uma dieta de restrição calórica, né, para perder peso, precisa do acompanhamento veterinário também, porque você precisa calcular qual que é a necessidade que aquele animal necessita. Então, precisa dividir certinho a alimentação. Né? Aí vai precisar pesar, tanto na ração como na dieta caseira, você vai precisar pesar para dar certinho, senão ele não vai perder peso. E aí, por exemplo, essa questão do sobrepeso tem a ver com a raça do cachorro, que tem mais propensão, que tem menos, ou é de fato o comportamento entre essa relação do tutor com o seu amiguinho de 4 patas que determina isso? Olha, hoje em dia eu acho que é a relação com o tutor, porque aquele animal que é mais quieto, que não passeia, que fica num apartamento, por exemplo, com certeza ele vai ter uma tendência a sobrepeso, né? Que come bastante, ele não gasta aquilo que ele está comendo. Então, é muito diferente daquele animal que passeia no parque, que vai na creche, que faz umas atividades que vão gastar mais energia. Então, é a relação com o tutor mesmo. E essa questão, por exemplo, quando você tem um cachorrinho que está acima do peso, assim como a gente, né, é um fator de risco para diversas outras questões e doenças que são crônicas e inclusive questões articulares, porque para eles é bastante determinante, né? E acho que a perda da mobilidade pode chegar lá na frente, não é, doutora? Pode, principalmente para os animais de grande porte, animais que estão entrando aí na idade idosa, para os cães e gatos de gato não tem tanto porte grande ou porte pequeno, mas os cães de porte grande com 6 a 7 anos e os de porte pequeno de 7 a 8 anos já estão entrando na idade idosa, né? Então, eles precisam de um acompanhamento das articulações por conta desse desgaste. Com o sobrepeso, piora. E aí, então, por onde caminham os desafios? Inclusive, vamos olhar um pouquinho para os gatos, que a gente tem falado tanto de cachorro, mas é importante a gente também falar sobre gatos, porque gatos também ficam acima do peso. Sim. E aí, o caminho é o mesmo também, buscar a orientação e definir uma dietinha. Isso, e gato é um pouquinho mais difícil porque você não passeia com o gato. Ele não gasta tanto, Ele não gasta tanto. Então, colocar o enriquecimento ambiental onde o animal vive. Eles gostam muito de tocas, brinquedos, que vai fazer o animal gastar aquela energia e, consequentemente, emagrecer. Perfeito. Por isso, tutores, é importante que vocês estejam atentos, que caso a orientação seja essa, ela precisa ser seguida à risca. Isso também é um ato de amor, não é? Com certeza, porque você está prezando pela saúde do seu melhor amigo. Exatamente.
Não pode deixar, porque às vezes é tão difícil para a gente. Ah, não, ele está pedindo, mas é só agora, só um pouquinho. Não. É importante deixar isso muito claro. E com relação às outras rações que têm funções específicas, né? Existem rações para cachorros que tenham questões de alergias alimentares, existem rações, inclusive, com relação à faixa etária, né? Para idosos, né? A fase mais sênior. Todas essas variedades que existem no mercado, elas precisam, obviamente, ser orientadas, mas é importante que a gente saiba que existem e que a gente pode fazer uso delas, né? Pode. A alimentação, em um tratamento com alimentação terapêutica, ele é super importante, porque você consegue fazer a longo prazo e, consequentemente, diminuir a administração de medicações. Né? Então, você tem uma alimentação, um animal que precisa perder peso, você consegue evitar ali a administração de uma medicação para que ele, né, faça digestão de gorduras, por exemplo. Então, é super importante, além da orientação, fazer da maneira correta. Recebemos agora, pessoal, uma perguntinha de uma tutora. Seja muito bem-vinda, Milena Dias, aqui de São Paulo. Boa tarde. A ração influencia a dentição? Minha cachorrinha está ficando velha e eu percebo que ela está mastigando diferente. O que eu posso fazer? Boa tarde, Milena. Bom, cães idosos tendem a ter a dentição comprometida, não só pela placa de tártaro, né, geralmente, como, né, o desgaste aí dos dentes. Então, se for ração, um grão um pouco mais mole. Geralmente, as rações que são para cães idosos, elas já são com um grão adequado para essa faixa etária. E a gente tem a alimentação úmida também, né, que são sachês. E você pode optar por essa alimentação que vai ajudar na mastigação. Perfeito. Milena, muito obrigada, viu, por trazer aqui para a gente a sua dúvida. A questão da troca de ração que eu queria agora trazer para o nosso bate-papo, muitas vezes é bastante desafiadora, não é? Quando os tutores precisam fazer troca por qualquer questão, ou seja, por uma passagem da fase, né, da vida, porque o cãozinho cresceu e agora ele precisa trocar a ração que ele ingere, ou por alguma questão de alergia, enfim. Como que funciona essa definição de uma troca para outra e o que os tutores podem encontrar de desafios? O principal desafio é que a flora intestinal do animal está acostumada àquela determinada alimentação. Se você troca de uma hora para outra, pode dar um desarranjo ali, né? Então, fazer a administração dos probióticos e mudando gradativamente. Primeira semana, você põe um pouquinho da alimentação antiga e um pouquinho da alimentação nova. Segunda semana, metade de cada uma. Terceira semana, você põe quase toda a alimentação que o animal está ingerindo, a nova e um pouquinho da antiga. Com isso, você vai fazendo a adaptação gradativa do organismo. Esse caminho é importante, ele não deve ser negligenciado, porque inevitavelmente o cachorrinho, o gatinho, enfim, ele vai ter problema com essa troca. Vai, e se o animal tiver essa alteração de flora intestinal, ele pode ter problema de saúde, né? Então é importante fazer isso. E aí, com relação aos gatos, existe uma questão que muito se fala sobre você não ficar só na ração seca. Por que a importância, então, de investir em patês, sachês? Porque os gatos tendem a beber menos água, né? Então, além de você oferecer água, as rações úmidas, elas já têm uma quantidade maior de água. Então, se aquele animal não beber tanta água, ele vai estar ingerindo através da alimentação. Então, é importante fazer o uso de um sachê de boa qualidade. Maravilha. Vamos então, gente, receber mais uma perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Oi, meu nome é Sally. Eu gostaria de saber quantos petiscos eu posso comer por dia? Essa do polêmica. petisco é polêmica também. O petisco tem quantidade elevada de gordura. Então, se você der muitos petiscos para o seu animal, pode ser que ele tenha um ganho de peso aí, né? 1 ou 2 por dia é o suficiente. Fazer um agradinho. 1 ou 2 por dia. E de qual tipo, né? Porque existem tantas opções de petiscos. De preferência, um petisco super premium também. Pode ser o bifinho, o biscoitinho. Pode ser, tem alguns stickzinhos também, que são bons. Mas, de preferência, o super premium
para a qualidade dos nutrientes, dos ingredientes ali ser melhor para o animal. Para garantir. Isso. Recebemos aqui mais uma perguntinha da nossa audiência, que agora dos tutores. Renan Silva, seja muito bem-vindo. Renan de Belo Horizonte. Podemos misturar a ração com a comida humana? Sempre que faço molho vermelho, eu coloco um pouquinho na ração. Será que tem problema? A cara da doutora, gente. O molho vermelho é extremamente ácido, então não é indicado. Tá? Se o tutor quer colocar, quero colocar um peitinho de frango ali para fazer um agrado, pode até colocar, mas tomem muito cuidado, porque a ração já tem tudo que o animal vai precisar para a alimentação dele. Você está colocando um excesso. Olha então isso, você gente. pode levar a um problema a longo prazo. Então, o importante, na verdade, é você fazer uma escolha, né? Ou você opta por ração, ou você opta pela alimentação natural. Isso. Agora, essa mescla, ela é desaconselhada, porque aí fica muito mais difícil você controlar toda essa ingestão de nutrientes, certo? Com certeza. A gente quer agradar, né? Mas é melhor não. Perfeito. É melhor não. É melhor não optar por esse caminho. Ou um ou outro. Temos mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Oi, amo quando a minha tutora come bolacha molhadinha no leitinho. Chego a implorar. Queria saber se faz tão mal assim ou se ela gosta tanto que não quer dividir. Olha, não é indicado, porque a lactose também não é muito bem digerida, principalmente pelos cães, né? Então, além dela gostar muito do biscoitinho com leitinho, não é indicado que ela ofereça para os animais. Então, com base nisso, gente, existem alguns alimentos, alguns ingredientes que são extremamente nocivos, tóxicos, né, para os nossos amiguinhos de quatro patas. Pensando nisso, a gente fez uma telinha que aí eu gostaria que a doutora comentasse. Tela pra gente, então, com relação a esses alimentos que podem, sim, ser nocivos para os nossos cãezinhos. E olha a lista, gente. Queria que você comentasse sobre cada um deles, doutora. O chocolate, extremamente tóxico. Ele tem uma enzima que chama teobromina, que pode ser tóxica para o animal. A cebola também é tóxica, tá? Não deem para o seu pet. E quando a gente fala de cebola, é inclusive no preparo, né? Para quem, inclusive, investe numa alimentação mais natural, é importante que você não coloque a cebola ali no modo de preparo. A maioria dos temperos não vão ser usados na alimentação do pet. Tá? Então, vamos seguir ali olhando a nossa lista dos alimentos. Álcool, obviamente, com certeza, né? Inclusive para nós. Uvas ali. Café, uvas, temos abacate. Uvas também, tudo tóxico. Abacate eu não gosto de oferecer para o pet. Pela questão dele ser bastante gorduroso. Gorduroso, isso. O alho, ele é um bom anti-inflamatório, mas assim, uma coisinha de nada se o pet tiver alimentação é natural. Tá? Só um cheirinho do alho. Só um cheirinho. O limão é muito ácido. O pão não é legal por conta da farinha branca também, não é muito bem digerida pelos animais. Tomate é muito ácido, então não vai ser legal. E caroço de fruta e ossos, além deles correrem o risco de se engasgar, também não é indicado, porque existem alguns que são extremamente tóxicos. Isso daí é muito das antigas, né? Dessa fase que eu falei no comecinho do programa de levar os restos, né? Entregar os restos para os nossos cachorrinhos e tudo mais, principalmente de frango, enfim. Então é importante tomar bastante cuidado, porque você pode fazer um mal danado, né, para o seu amiguinho. Com certeza. Infelizmente, algum acidente pode vir a acontecer. Ainda mais se tiver osso cozido, é pior ainda. Ele pode não só engasgar, mas ele pode ingerir, pode perfurar intestino, estômago, então... Exatamente. Não é e é importante, inclusive, tomar cuidado com os lixinhos, porque às vezes você não deu, né, para o seu amiguinho, mas ele foi lá e pegou. Então tem que tomar muito cuidado, porque eles são desse tipo mesmo. Eles vão sentir o cheiro. Se tiver por ali... Não tem como. Não. Gente, se você está aqui gostando desse nosso bate-papo, vou te avisar que a gente vai para um rápido intervalo, mas é muito rápido mesmo. Já voltamos com mais Consulta Pet. Estou te esperando. Dia 9 de julho. Feriado. O centro de São Paulo vai viver um dia de muita bênção. Avenida São João, esquina com a Rua dos Timbiras, será palco de
Show da Fé. Ó filho de Sião. De manhã, o pastor Jaime de Amorim Campos fará a mini vigília. A partir das 9 da manhã, 3 horas de louvor e oração. Depois, a partir da 1 da tarde, vai ter muita música, comunhão e diversão. Presenças confirmadas: Israel Soares, Fernandes Lima, Tiago Pérez e O Peter. Dia 9 de julho, feriado. Uma festa para toda a família no centro de São Paulo. Se programe, esteja conosco e venha passar um dia na presença de Deus. Convide um amigo. Cobertura completa, ao vivo, em todos os canais. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta o Doutor está de volta, desta vez de uma forma diferenciada, porque toda primeira sexta-feira do mês a nossa consulta é para os nossos pets, para os nossos amiguinhos de 4 patas. O Consulta Doutor então assume o modo Consulta Pet. Para quem chegou agora, o foco da nossa conversa de hoje, do nosso bate-papo, é sobre a alimentação, a nutrição dos nossos amiguinhos de 4 patas. Seja ele cachorro, gato, a gente está falando bastante a respeito de rações, a respeito de alimentação natural, de que forma que a gente deve investir no preparo desses alimentos para ajudar e nutrir, é claro, os nossos amiguinhos. Se você lembrou de alguém a quem essa consulta é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, porque informação boa é informação compartilhada. A gente quer chegar, é claro, a quem precisa da nossa informação. Também te convido a você participar aqui do nosso programa. Manda pra gente a sua dúvida, o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Vamos aproveitar que a nossa audiência está bastante participativa hoje. E também te convido, é claro, a você participar da nossa enquete que está acontecendo neste exato momento na rede vizinha, no @Consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Olha lá, o tema hoje é sobre os nossos pets, mas a gente quer entender um pouco por onde anda o comportamento dos tutores, não é? Dos papais e das mamães de pet. Então, quem é você na alimentação do seu pet? Você é aquele que deixa o pote sempre cheio? Ou você é mais o perfil esquecido? Você é aquele nutri certinho que faz a comida bonitinho, foi no médico veterinário, entendeu por onde deve caminhar a alimentação do seu pet, você segue a risca ali bonitinho? Ou você é o mestre do mimo, quando o seu cachorro, o seu gato pede aquele mimo no meio da tarde, a hora que for você vai lá e dá, porque afinal de contas, ele pediu com tanto amor, com tanto carinho. Para você que chegou agora, o bate-papo está acontecendo, pessoal, com a Fernanda Binatti, que é médica veterinária, está aqui com a gente, compartilhando, é claro, todo o seu conhecimento. Doutora, a gente estava falando antes do intervalo sobre os petiscos, né? E quais são os petiscos que são bons e tudo mais. E eu queria trazer uma outra informação com relação a eles, porque muitas vezes existem pessoas que querem mudar o petisco para algo mais natural. E aí nós temos também a polêmica do quilo que pode ser ofertado, que eu gostaria que você trouxesse para a gente essa informação. Mas esses petiscos que são vendidos nos pet shops, enfim, nas clínicas veterinárias, eles são petiscos que são bons, inclusive, para a dentição dos animais, não é? Com certeza, existem alguns petiscos que vão ajudar na quebra da placa do tártaro. Para a saúde bucal, de fato. Isso, mas como eu disse, sempre os petiscos super premium. Tá? Porque é melhor não economizar nesse ponto. É melhor não economizar. E para as pessoas que adotam aí essa alimentação mais natural, o que a gente pode trazer de alternativa? Existem algumas opções de alimentação natural, porque a alimentação natural ela pode ser cozida, crua ou crua, né? Então, dentro dessas opções, você tem aí, você pode oferecer algumas consistências diferentes de alimentos para o animal, onde vai ajudar nessa quebra da placa de tártaro também. E aí a gente está falando de que tipos? Ossos, existem alguns ossos que podem ser oferecidos, sempre cru, né? Mas também com assistência de um médico veterinário, que ele vai falar o que o animal pode ou não pode, mas que vão ajudar ali na quebra do tártaro, vão ajudar na saúde bucal do animal.
Olha só, gente, que interessante, porque a gente tinha falado anteriormente com relação aos ossos para a gente tomar cuidado, mas existem ossos que são bons, que podem ser benéficos, e aí a importância, claro, de você ter a orientação do seu médico veterinário. Osso cozido, nunca. Tá? Mas os crus, tudo bem. Essa é uma boa alternativa. Maravilha. E com relação a essa alimentação, quando a gente pensa em fazer a nossa comida e tudo mais, existem vários desafios nossos ali no dia a dia. Para os pets, quais são as diferenças? Por exemplo, com relação ao tempero, a quantidade de sal, praticamente nada, ou pode colocar alguma coisinha, com relação à forma que a gente vai manter esses alimentos na geladeira, se pode, enfim, colocar no congelador, congelar bonitinho, qual o tempo que eles duram. É a mesma regra para nós em relação a congelado ou não, tá? Mas é importante a gente falar em relação aos temperos. A maioria dos temperos não são indicados para alimentação dos pets, tá? Se quiser colocar uma cúrcuma, tudo bem, quantidade pequena ali recomendada, mas alho, cebola, não é indicado. Entendi. Tá? Então, a única coisa que você pode ou deve investir seria numa cúrcuma que pode vir a ajudar. Pode colocar uma boa fonte de sódio, tá? Né? Eles precisam também, mas também de maneira moderada. Mas aqueles temperos que a gente põe pimenta... Nada disso. Não, isso não. Alho bem pouquinho, né? Como você tinha comentado no coisinha de bloco nada. anterior. Perfeito. Porque eu acho que o mais difícil deve ser acertar essa mão. Por isso que é importante passar com um nutricionista veterinário, porque ele vai calcular certinho a necessidade do animal e o quanto que tem em cada refeição que o animal vai ingerir. As fezes dos nossos cachorros e gatos dizem muito a respeito de como eles estão sendo nutridos. E eu queria que você trouxesse para a gente o que a gente tem que ficar atento. Fezes muito secas, pode estar faltando ali, de repente, algum nutriente para lubrificar o intestino do animal, algum óleo, né, que também são importantes. Ou fezes muito pastosas, diarreia com certeza, mas muito pastosas, algum desarranjo intestinal ali está havendo. Então, o ideal são as fezes consistentes de uma coloração normal, né, muito escura ou muito clara, também são alterações intestinais que a gente precisa investigar. É importante sempre ficar de olho porque elas têm algo a nos dizer. Com Isso certeza. É um fato. Certeza. Temos mais perguntinha agora dos nossos tutores, Tiago Pereira, do Espírito Santo. Tiago, seja muito bem-vindo à sua consulta. Água de coco, frutas ou legumes podem ser oferecidos? Quais são permitidos? E quando a gente fala de frutas, estamos muito no universo muito geral, porque você mesmo disse pra gente sobre o abacate, por exemplo. Então, vamos lá ajudar o Tiago. Água de coco pode, é uma ótima fonte de fibra, então é muito bom, pode oferecer sim. Frutas de preferências não ácidas, uva é tóxico, então também está fora. Uma banana, uma maçã, cuidado com o caroço, né? Não ofereça o caroço. Mas uma maçãzinha picadinha? Picadinha, não tem problema, eles adoram. Não precisa tirar a casca? Não. Tá. Melão, melancia, manga, pode oferecer para o animal, tá? Os legumes, a mesma questão dos ácidos e não ácidos e de preferência cozidos, porque eles vão absorver melhor. Perfeito. Vamos trazer aqui mais uma perguntinha. Meu nome é Tatiane, falo de Manaus. Seja muito bem-vinda, Tatiane. Minha cadelinha está acima do peso. Deve estar tipo o Baco, que participou aqui do programa mais cedo. Como que eu posso ajudá-la com a alimentação? Procurar uma alimentação com menos gordura, né? Que são as alimentações de obesidade, se for ração, né? E colocar a quantidade adequada, porque não adianta você colocar uma ração de obesidade com menos gordura e deixar o pote uma montanha de ração, né? Então, a quantidade adequada. E aí, nesse caso, por exemplo, que a gente tem uma questão que é bastante pulsante, como a necessidade do emagrecimento e sobrepeso do cachorro. É mais interessante eu recorrer à ração ou à alimentação natural? Ou pode ser os dois, pode tanto um ser quanto o os outro? dois, É uma tanto um escolha de quanto o fato. outro. Tá. Tanto um quanto o outro. O importante é que tenha a limitação da gordura. Né? E tudo que o tenha animal essa vai restrição. precisar. Isso mesmo. Perfeito. Muito obrigada, viu, Tatiane, pela sua
pela sua dúvida, por compartilhá-la com a gente. Vou trazer mais uma perguntinha do Felipe de Curitiba. Comprei uma ração nova para o meu gato, mas ele não quer comer. Isso é um clássico, não é? É. Como fazer a transição da ração antiga para nova? Pode misturar com a ração antiga, coloca um pouquinho de sachê, um pouquinho menos de ração, para que ele Essa é uma boa alternativa. se sinta atraído ali pela alimentação. Também é uma ótima opção. E, por exemplo, porque tem vezes que Não vai. não tem acordo. E aí? E Aí quando é uma necessidade, aí você não sabe, é mudar a marca, é mudar... O sabor vai Tá. mudando até o animal aceitar da melhor forma. Existe, de repente, alguma coisinha que a gente pode colocar para tornar ela mais atraente? Colocar por cima para dar aquela enganada? Olha, acho que o sachê é uma boa opção. Tá, o sachê é um ótimo recurso. Mas aí você coloca menos ração, porque senão vai ficar com muita quantidade de alimento. E aí, de repente, em algum momento, pode ser que ele ou ela aceite. Isso, em algum momento. Porque não é fácil. Não. E agora, doutora, eu trouxe aqui no comecinho do programa que você tem uma agência focada em viagens de animais. E este período, imagino que seja bastante desafiador para os pequenos, obviamente, para os tutores, e muitas dúvidas devem passar pela cabeça, né, obviamente. Queria entender o que precisa ser feito, qual o cuidado que precisa ser tomado com relação a essa alimentação em uma viagem? O que a gente precisa levar em consideração? O animal, principalmente se ele for embarcar na cabine do avião, existe uma limitação de peso junto com a casinha, né? Então, é importante que ele não ganhe peso nesse processo da documentação, de toda a preparação da viagem, tá? E o acima do peso seria quanto, assim, só para as pessoas conseguirem fazer o cálculo? É que depende de do como o porte. animal vai embarcar, Tá. tá? Depende da companhia aérea, depende Tá. do porte do animal. Então, Cada companhia tem a sua cada regra. companhia tem a sua exigência e existem algumas condições para o pet embarcar na cabine. Então, dentro dessas condições também tem aí o peso adequado que o animal tem que ter. Então, isso é muito importante para os tutores ficarem atentos. É. E aí, com relação ao preparo, por exemplo, esse preparo ele é definido de acordo com o tempo da viagem? Com certeza. A gente sempre faz um preparo aí de pelo menos 6 meses antes, por conta da documentação, que é muito burocrática, e a da adaptação do pet, porque o pet não pega um avião todos os dias, né? Sim. Então, existe o barulho da turbina, existe a alimentação que ele precisa estar de jejum pelo menos 3 horas antes do embarque. Então, existe toda essa preparação aí do animal. E olha, gente, estamos falando de um período de 6 meses de preparação, como a doutora comentou. E aí, obviamente, de um jejum de 3 horas, e quando fala jejum, é inclusive de água. Água, porque ele pode se sentir indisposto e ocorrer o vômito durante a viagem, então a gente não indica. Ele não vai ficar com fome, ele não vai ficar desidratado, tá tudo bem. Tá tudo bem, esse processo ele precisa ser feito, inclusive, para que tudo Dê certo. saia bem. Como identificar durante uma viagem que aquele cachorrinho está passando mal, que aquele cachorrinho está precisando de ajuda? Geralmente eles vão ficar mais ofegantes, né? Eles vão ficar agitados, pode ocorrer vômito, ele vai latir bastante, ele vai pedir o tutor. Você visivelmente vai ver que aquele animal está com um comportamento diferente. E existe um tempo máximo que esse animal pode ficar sem se alimentar? A gente falou aí das 3 horas, que tá tudo bem, tá tudo certo, mas existe um... Os gatos não podem ficar muito tempo sem se alimentar, tá? Eles têm uma condição que eles precisam estar em constante alimentação. Então, o gato... É importante que ele não viaje, então. Não, quando ele for viajar, a gente faz um preparo para essa alimentação, aí existe um preparo diferente. Tá, Mas os cães, eles, uma vez por dia, tá tudo bem. tá. Ele não vai passar fome. E qual que é esse preparo diferente, então, que é feito com os gatos? Geralmente, antes do embarque, a gente dá alimentação para o gato, né? Eu faço exames para ver se está tudo bem com o fígado, com o intestino. Estando tudo bem, a gente dá alimentação umas 3 horas antes. A viagem sendo longa, se tiver conexão, a gente oferece ali alguma coisa para o gato no meio dessa viagem, né, na conexão. E aí faz todo o acompanhamento para ele não ficar sem essa digestão aí por um período longo.
E se vocês acham, pessoal, que o desafio acabou na chegada, ainda não, não é verdade? Porque assim que o cachorro, o gatinho, aterriza, chega ao destino, todo um cuidado também precisa ser tomado dali por diante. Que cuidado é esse, doutora? Principalmente em relação ao clima, nas viagens internacionais, né? Ou o animal vai geralmente para um país que é muito frio, Tá. né? Um país que é muito quente, então essa adaptação é muito importante. É muito necessário. E a partir de quanto tempo depois que ele chegou e tudo mais, que eu posso oferecer uma água, que eu posso oferecer uma ração, uma alimentação? Logo que chegar já pode. Perfeito. E outra dúvida que também é muito comum é com relação à alimentação que é dada em creches, em locais onde a gente muitas vezes precisa deixar os nossos animaizinhos. E aí muitas pessoas ficam na dúvida, posso aproveitar a alimentação que o local já tem a me oferecer ou de repente é importante que eu leve a minha porque eu tenho um controle maior daquilo que ele está ingerindo? É importante que leve o que o animal está acostumado, tá? Porque esse desarranjo intestinal pode acontecer com uma nova alimentação que ele não está acostumado ali. Então, é importante que você leve a alimentação do pet. Perfeito, gente. Vamos para mais perguntinhas da nossa audiência. Olá, meu nome é Karina, eu falo de Boa Vista. Seja muito bem-vinda, Karina. Meu cachorro, ele tem mau hálito. Isso pode ser culpa da alimentação? Tem algo que eu possa fazer para ajudá-lo? Existem algumas causas do mau hálito, não só a alimentação. Tá. Então, é importante fazer um check-up, ver se está tudo bem com o animal. Escovar os dentes do animal também é uma boa opção para ajudar a quebrar a placa de tártaro, tá? E por que eu falo de fazer esse acompanhamento com o veterinário? Porque a placa de tártaro em excesso, ela pode causar alteração na gengiva, um odor muito forte, até uma própria infecção dentro da boca do animal. Então, é importante ver direitinho o que está acontecendo. E quando a gente fala sobre essa escovação, de quanto em quanto tempo que eu devo fazer essa escovação? De que forma? Uma pasta de dente específica? Existem as pastas específicas para pet, porque ele vai engolir, né? Ele não é que nem a gente que faz o bochecho e joga. E joga e tá tudo certo. Então, é importante que seja uma pasta ideal para o pet. Tá. E quantas vezes você conseguir, porque geralmente eles não vão deixar. Eu vi você falando como se fosse uma coisa tranquila e eu, né? Não é. Tive uma cachorrinha na minha vida que era um desafio. Se eu tentasse chegar perto, eu tomava mordida. Eles não gostam. Então, assim, o ideal, se conseguir pelo menos uma vez por dia, tá tudo bem. Já é bom. Já é uma conquista, de fato. É. Mas aí também tem aqueles petiscos, imagino que inclusive os super premiums e tudo mais, Isso. que eles vêm também para ajudar nessa questão do mau hálito. Isso, alguns têm até menta, que vão ajudar naquele cheirinho forte. E aí, conforme eles vão quebrando a placa de tártaro, vai melhorando o odor. Mas tem uma questão também que é a idade, por exemplo. Nos cães mais idosos, vai ficando cada vez mais difícil. Perfeito. Vamos para mais uma perguntinha da nossa audiência. Olá, eu sou o Fábio de Recife. O meu cachorro está mais preguiçoso ultimamente. Pode ser culpa da alimentação ou não tem necessariamente uma relação? Não acho que tenha uma relação. É importante você ver por que ele está preguiçoso. Ele pode estar com alguma dor, alguma restrição ali ortopédica, que é importante ver o que está acontecendo. Porque é muito diferente da gente, né? Muitas vezes a gente, por conta de uma alimentação ruim ou de pouca alimentação, enfim, a gente acaba ficando mais xoxo, enfim. Mas no caso dos animais, muito provavelmente deva ser outra questão aí que está permeando esse jeitinho dele que está mais abatido, mais preguiçoso. Então, é importante você ir até um médico veterinário para fazer todo um check-up nele. E agora mais uma perguntinha do Rodrigo de Niterói. Meu cachorro, ele come muito rápido. Parece até que ele está passando fome. Isso é um problema? Tem algo que eu possa fazer para ele comer mais devagar? É um problema, porque ele vai engolir o grão inteiro. Né? E isso pode ser que ele vomite ou nem absorva a quantidade de nutrientes que tem ali naquele grão da ração. Então, uma dica importante seria pouca quantidade várias vezes ao dia ou os comedouros inteligentes. Aí os comedouros chegando na nossa conversa mais uma vez, porque realmente eles foram feitos exatamente para ajudar. Exatamente para isso, porque o animal não vai conseguir abocanhar de uma vez ali a ração, ele vai ter dificuldade, então ele vai ter que mastigar, ele vai comer de maneira mais devagar.
Então, é muito importante você usar desse recurso que está aí à sua disposição. E a última perguntinha, por enquanto, meu nome é Eduardo, falo de Aracaju, meu gato não gosta de comer, não gosta muito de beber água. Isso é normal? Você estava até comentando, né, que os gatos têm um pouco essa característica. Como eu posso fazer para incentivar ele a se hidratar mais? Os gatos gostam de água corrente. Ai, que Então, interessante. sempre vai ser um gato ali na torneira, por exemplo. Então, é importante que você ponha uma fonte de água. Ou também ofereça os sachês, que tem uma quantidade de água elevada. Mas é importante ele beber bastante água. Os sachês já vão ajudar aí a compor essa hidratação. Com certeza. Mas eu imagino que, por exemplo, nesse clima que a gente está agora, né, nesse outono e inverno, a coisa fica um pouco mais difícil, não é? Inclusive porque você não tem o fator calor para incentivar a essa ingestão de água. Então, aí é importante colocar várias fontes, não só uma. Exatamente, para você, né, aumentar aí as chances. Ingestão, Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então, vamos lá, resultado da enquete. Perguntamos quem é você na alimentação do seu pet. Queremos saber, você é o mestre do mimo, nutri certinho, pode sempre cheio e esquecido? A alternativa mais votada a gente já imaginava, não era, já doutor? imaginava. É muito importante a gente trazer a informação de que essa alimentação não é sinônimo de afeto, não é? Não, porque você pode estar causando um problema para a saúde do seu animal. Uma pizza super calórica que você está comendo, ele vai pedir, porque o animal não tem essa consciência de que aquilo é calórico, de que aquilo não vai ser legal para ele. Então, é importante nós termos essa consciência. Porque tem que partir da gente. Tem. Eles não entendem, né? Sim. E assim, tem muitos doutores que têm muito esse costume. Não, pode dar que ele come e não acontece nada, imagina, ele já está acostumado. Não é bem assim. Não, porque essa conta pode chegar, não pode, Pode, doutora? uma hora vai acontecer alguma coisa, uma hora vai ter um prejuízo. E a gente não está nem só falando sobre excesso de peso, sobrepeso, nada necessariamente por esse caminho, mas uma intoxicação, é um veneno, né? É uma comida que muitas vezes pode servir como um veneno para esse nosso amorzinho de quatro patas. Com certeza. E com relação aos esquecidos, acho que é importante a gente trazer também um alerta para eles. Principalmente para os gatos. Gato, comida à vontade. Então, os esquecidos, não esqueçam de deixar comida sempre à vontade para o seu gatinho. E os cães, pelo menos uma vez por dia. Sim, ele tem fome também. Já é importante. Coloca um despertador, o que quer que seja, mas é importante que você tenha essa rotina. Afinal de contas, ele depende de você para se alimentar. Exatamente. Ele é totalmente dependente. Exatamente. Não tem como ele resolver isso aí sozinho, não é? Ele não vai conseguir ir lá e pegar uma comida. Tô com fome, vou abrir um biscoito. Não. E eu queria, doutora, agora a gente está se encaminhando, infelizmente, para o final. Espero que você tenha gostado e aproveitado demais esse nosso bate-papo a respeito da alimentação e da nutrição do nosso pet. Para pedir, doutora, as suas considerações finais. O que a gente precisa deixar de informação para os nossos telespectadores? A informação principal é que quando a gente acha que a gente está agradando o pet, dando aquilo que a gente está comendo, a gente está prejudicando, né? Então, se você quer que o seu pet seja saudável, procure uma ração super premium. Se você fizer a opção pela alimentação natural, procure um profissional que vai fazer o cardápio adequado para aquele animal. Assim, com certeza, você está fazendo um ato de amor pelo seu pet. Exatamente. E se você optar, de fato, pela alimentação natural, você vai precisar se instruir, se munir de muita informação para você entender quais são as porções de cada coisa. Inclusive, tem uma balança, não é, doutora? Tem que ter uma balancinha ali para colocar a quantidade certinha. Exatamente. Mas é um caminho, vai ser muito bom para o seu cachorro e esse tipo de cuidado, sim, é de fato um afeto. Com certeza, com certeza. Doutora, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha gostado dessa nossa consulta pet. Aproveita, claro, para deixar os contatos da nossa doutora Fernanda Binatti, médica veterinária e sócia proprietária da Logvet, agência de viagens pet. O WhatsApp à sua disposição, 0 operadora 11 911 08 7040. Deixamos também o Instagram à sua disposição, Logvet Pet, e o site fernandabinattivet.com.br.
Desejo para você uma excelente tarde de sexta-feira, um excelente final de semana, que você aproveite muito. Segunda-feira a gente volta a se encontrar no nosso horário de sempre às 4 horas da tarde, com o nosso corpo em movimento, hein? Se prepare. Até mais, gente. Muito obrigada pela companhia.